Eu queria entrar aqui na palavra de hoje, e o título que nós deixamos para essa mensagem dessa noite é: Com o mal não se brinca. Com o mal não se brinca. E eu queria falar de alguns assuntos que está diretamente relacionado à maneira em que nós temos lidado com algumas coisas que nos faz mal, que infelizmente de alguma forma pode nos prejudicar e nos atrapalhar no nosso propósito maior de um dia ir morar no céu. Amém? Quem quer morar no céu? Glória a Deus, glória a Deus. Em Mateus capítulo 7, do verso 13 e 14, diz que estreita é o caminho que leva ao céu, e larga e espaçosa é o caminho, a porta aonde leva à perdição. E porque essa porta é estreita, poucos passarão por ela, e a outra porta larga, muita gente vai passar por ela. Então, um caminho estreito, é uma porta estreita, infelizmente, a gente tem que fazer a nossa parte, e a gente vai ter que lutar para que nós possamos continuar vivendo nesse caminho e passar por essa portinha que é estreita. Eu lembro que eu brincava com alguns amigos, que eles diziam assim: nossa, você tem que emagrecer, que você está mais gordo e tal. Eu brincava assim, no mundo natural eu estou bem gordinho, mas no mundo espiritual eu estou bem magrinho, porque a porta é estreita, E a gente tem que estar preparado mesmo para esse dia, porque um dia nós vamos ter que passar por ela. E muitas vezes, porque a gente não tomou as devidas nós não nos cuidamos da maneira certa, infelizmente levou a gente a não conseguirmos passar por essa porta estreita. Em Isaías 59:2 diz que os pecados, as iniquidades, ela faz separação nossa entre nós e o Senhor. Em Apocalipse capítulo 3, verso 15, diz que se nós não cumprimos aquilo que o Senhor tem colocado para nós, nós corremos o risco de ter o nosso nome riscado do livro da vida. Então são textos que revelam a nossa prudência diante de algo tão sério, do qual nós não podemos brincar, quando nós estamos falando do nosso futuro, da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós estamos vendo um momento em que o Senhor Jesus está às portas, Nós já pregamos aqui alguns domingos atrás, nós pregamos sobre o livro Apocalipse, o capítulo Apocalipse de Mateus capítulo 24, o Aldo tem ministrado o Apocalipse para a gente, e nós temos visto que todas as coisas que está descrito na palavra têm se cumprido uma a uma. Então nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. Eu gostaria muito que fosse na nossa geração. Quem gostaria que fosse na nossa geração? Glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus. Queria que fosse agora. Quem gostaria que fosse agora? Glória a Deus, Quem está preparado se fosse agora? Amém. Glória a Deus. Quem não levantou a mão, em nome de Jesus. O bom de tudo é que você pode mudar essa realidade imediatamente, só abrindo seu coração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Mas Jesus está próximo, e nós vamos viver esse momento. E nosso corpo, a nossa carne vai ficar aqui, e cada ano que passa a gente vai padecendo, o nosso corpo vai envelhecendo, mas o nosso espírito ele permanece. E aonde as decisões que nós tomamos nesse tempo presente que nós estamos vivendo, vai levar para a gente a passar pela porta larga, que vai levar à perdição, ou pela porta estreita, aonde vai levar a gente à salvação. Então, em nome de Jesus, a gente precisa se preocupar com muitas coisas. E uma das coisas é com relação ao pecado, porque é ele que nos distancia, é ele que nos impede, é ele que tenta de alguma forma tirar a nosso presente maior que nós recebemos do Senhor, que foi a salvação, no dia que nós abrimos nosso coração e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, para isso, nós precisamos cuidar muito, e nós não podemos brincar, porque o nosso inimigo maior, Satanás, ele não brinca com a gente, de maneira nenhuma ele brinca. Às vezes nós temos levado no tom de brincadeira, que é a nossa vida espiritual, aquilo que é hiper importante, porque está dizendo aonde que nós vamos viver para o resto da eternidade, o resto que eu estou dizendo da eternidade, é algo que não tem fim. Esse mundo tem fim. Para nós, a gente não pode dizer quanto tempo nós vamos ainda sobreviver,
Talvez vão ficar aqui alguns anos, talvez 20, 30 anos, talvez Jesus volte antes, talvez com 40, 50 anos, talvez com 60, 70 anos, nenhum de nós estaremos aqui mais, mesmo se Jesus ainda não voltar, porque o sopro de vida vai chegar uma hora que vai ser retirado de nós, mas na eternidade é que é o mais importante para a gente tem dado tanto valor às coisas aqui materiais e temos esquecido que na verdade nós estamos aqui, segundo a palavra de Deus, para sermos aprovados. Nós somos provados, passamos por lutas, tribulações sim, para que nós possamos ser aprovados. Aprovados para quê? Para que nós possamos passar por essa porta estreita e a gente ter e garantir a salvação em Cristo Jesus. A salvação ela é de graça, a permanência na salvação é algo que nos custa. Custa o quê? Um cuidado, um esforço, a maneira em que você está levando a sua vida, a maneira que você está cuidando da sua vida espiritual. Se você começar a vacilar na sua vida espiritual, você corre um risco tremendo de, como eu disse aqui em Apocalipse 3,15, de ter seu nome, que um dia foi escrito no livro da vida, ser riscado do livro da vida. E em nome de Jesus eu sei que isso você não quer. Hoje nós não vamos falar diretamente do pecado, mas nós vamos falar aquilo que antecede ao pecado. Nós vamos falar aqui de tentação, para que nós possamos lidar bem com a tentação, para que não venhamos cair no pecado. Antes do pecado antecede-se a salvação. Você pensa, você reflete, você pensa naquilo que você vai estar fazendo, que você pode acontecer na tua vida, e de repente, por aquilo que você pensou, você acaba deixando se envolver no pecado. E a palavra de Deus explica isso com muita clareza. Então eu queria falar aqui de tentação. E o texto que eu escolhi para que a gente possa sair daqui com uma lição com relação a isso, para que você nunca mais brinca com o mal, e o diabo está a todo momento levando para a gente, mostrando para a gente coisas que venham de alguma forma nos envolver na tentação, com nós correndo o risco de assim cometer o pecado, porque ele não brinca em serviço. O diabo ele está a todo momento, por mais que você vença uma luta, uma dificuldade, que você diz não para uma tentação, lá vem outra, já tem outra preparada para que possa de alguma forma te derrubar. E você precisa ter consciência disso, que existe alguém contra nós, existe um Deus Todo-Poderoso que está com a gente, mas existe um inimigo que está tentando de todas as formas tirar a gente do caminho certo. O nosso Deus ele é poderoso sim, e o diabo ele é desse tamanhozinho diante do Deus que nós servimos, mas Deus permite a gente ter o livre-arbítrio, e o diabo está a todo momento tentando nos envolver no pecado através de tentações, para que nós possamos cair nessas armadilhas, por livre-arbítrio nosso, por decisão nossa, e assim nós deixarmos de ter essa garantia de um dia morar no céu. Em nome de Jesus, que você possa abrir a sua consciência hoje, abrir seu coração hoje, para que se existe alguma coisa que você tem deixado de porta aberta, ou você tem brincado com isso, que você possa tomar isso como uma verdade na tua vida hoje, como algo sério, porque o que está custando, o que está em jogo, é a sua própria vida. Amém? É sua vida, meu irmão, minha irmã, que está em jogo. Então, em nome de Jesus, que você possa refletir sobre isso. E o diabo ele é tão astuto, que ele tentou até mesmo levar alguém, que era o próprio Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, para que fosse tentado na tentativa de ele cair em pecado. E ele usa, e tem 3 momentos no qual ele tenta Jesus, na tentativa de tirar Jesus do foco. E o texto está, e eu queria ler com você em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Se ele tentou Jesus, imagine eu e você, meu irmão. Se o próprio Satanás tentou derrubar Jesus através da tentação, imagine o que ele tenta fazer comigo e com você. Esses dias atrás, eu já disse aqui na igreja, o diabo ele nos odeia porque ele odeia a Deus. Porque ele quis ser igual a Deus e foi expulso. Ele era um anjo de luz, que foi retirado do céu por conta dele querer tomar o lugar daquele que não era dele, era de Jesus. E ele quer de alguma forma atingir a Deus. Como ele não pode com o próprio Deus, ele tenta contra aquele que é mais importante para Deus, aquilo que é mais importante para Deus,
que sou eu e que é você. E tem uma diferença, porque nós somos vulneráveis, porque Deus, Ele permite que o livre-arbítrio está nas nossas mãos, que é um presente que Ele nos deu. Mas muitas vezes nós tomamos decisões erradas e a gente deixa se envolver pelas tentações do diabo. E todas as tentações, ele acontecem no campo da nossa mente. A Bíblia diz assim, que o diabo, aquele que conheceu a Jesus, que entregou sua vida a Jesus, que nasceu de novo, o diabo não pode te tocar. Mas a Bíblia diz também que ele usa dardos inflamados na tentativa de atingir você. E existem algumas coisas que você pode ter para que você possa se proteger. E um deles, que está em Efésios capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus, que você pode usar o escudo da fé, para você poder evitar com que todos esses dardos cheguem até você. E aqui a gente vai ver algumas coisas que Jesus usa, diante do momento tão difícil que ele passou, no início do seu ministério. Quando ele foi para o deserto, quando ele foi jejuar, crescer espiritualmente no deserto, e passados-se 40 dias, veio Satanás e tentou tirar ele do foco, tentando. Então vamos lá, Mateus capítulo 4, verso 1, a partir do verso 1 até o verso 11, ele diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Mas também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém? Algumas considerações aqui, para a gente entrar no assunto de tentação. Abre seu coração, em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você. Primeira coisa, a tentação que Jesus passou aqui, ela foi totalmente humana. Estava no campo de toda a fraqueza que existe na humanidade, e que naquele momento estava sobre Jesus também, porque a palavra de Deus diz que Jesus deixou a sua divindade e se tornou homem como nós, como eu e como você. Todas as dificuldades e lutas que nós passamos pela nossa humanidade, Jesus também passou, com uma diferença. Muitas vezes ao longo da nossa história, nós deixamos que a tentação, ela acaba se tornando pecado. Agora Jesus, ele nunca pecou. E ele conseguiu, apesar de todas as lutas que ele enfrentou, conseguir vencer. E passou por esse mundo sem cometer pecado. Mas as tentações que ali ele passou, são tentações no campo da humanidade. Tanto isso é verdade, que quando passou os 40 dias e 40 noites, a primeira tentação que o diabo usa tem a ver com o lado de suprimento, que é a primeira necessidade do ser humano. A necessidade biológica, porque ele estava com fome. A Bíblia diz que ele estava com fome, não diz que ele estava com sede. Porque por ele ser humano, porque ele se tornou como humano, ele não teria condição de passar 40 dias sem beber nada. Diz que ele esteve sem comer, mas não sem beber. Ninguém consegue passar 40 dias sem colocar nenhum líquido na boca. Então Jesus não comeu durante esses 40 dias, 40 noites. Apesar dele estar fraco fisicamente, ele estava forte espiritualmente. Amém? E depois que termina isso, na hora que ele termina esse momento, esse debate com o diabo, depois desses 40 dias, a Bíblia diz que veio o anjo e serviram, e supriu a sua necessidade. Agora não era mais o diabo que estava oferecendo,
mas era o próprio Deus através dos anjos, dando para ele condição para que ele pudesse continuar alimentando ele fisicamente. Segunda coisa, não veio tentação sobre vós se não for humana. Então todas as tentações que nós vivemos são tentações humanas. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, eu vou ler, e diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Então assim como foi com Jesus, se repete com a gente. Todas as nossas tentações, do qual o diabo usa de artimanha para tirar aquilo que nós recebemos de presente espiritual da parte de Deus, ele usa aquilo que nos chama a atenção na questão humana, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Amém? Segundo, tentação não é pecado. Às vezes a gente está se sentindo um pecador diante de sermos tentados em cometermos alguma coisa de pecado que está longe daquilo que é princípio de Deus na nossa vida. Quando você realmente cai na tentação, ou seja, você deixou que a tentação te envolvesse, tornando-se assim, a tentação em pecado, daí você feriu a sua reputação segundo o coração de Deus. E a Bíblia, em Isaías, como eu disse, 59:2, diz que as nossas iniquidades faz separação entre nós e o Senhor. O Senhor continua no mesmo lugar, nós que nos separamos dele. Mas quando nós estamos no campo da tentação, não significa que você está em pecado. Amém, irmãos? Não significa, porque você está tentado, significa que você já está pecando. Você está numa linha muito tênue, que você pode estar à beira de cometer o pecado, mas enquanto ainda está no campo da tentação, ainda você não pecou. Aonde está escrito isso? Tiago capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, então primeiro vem o desejo, a vontade. Depois, você havendo pegado esse desejo, essa vontade, concebido, e começou até a prática, suprindo a sua vontade, dará luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, o que ele gera na nossa vida? A morte. Tiago 1, verso 14 e 15. Morte física? Não, ele gera em nós a morte espiritual. E se existe morte espiritual, significa que naquele momento que você está praticando o pecado, você está se distanciando de Deus. Então, em nome de Jesus, a gente precisa entender isso. E aqui está a grande chave para que nós possamos vencer a tentação. A gente não pode ceder à tentação, então nós não podemos brincar com aquilo que, por algum motivo, ele enche os nossos olhos de vontade e que está contra aquilo que o Senhor deixou escrito na sua palavra, que nós devemos ter de atitude. Se você brincar com a sua vontade, você está correndo um risco muito grande de você ceder à sua vontade e deixar de estar na tentação e acontecer o pecado na sua vida. A cobiça, ele significa um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Mais um. Deus não tenta ninguém. Não existe nenhuma tentação que ele vem da parte de Deus. Deus permite que a tentação venha sobre nós. Existe a permissividade de Deus, por vários motivos. Primeiro, pelo livre-arbítrio. Porque a decisão de você aceitar ou não a tentação e depois se consumar no pecado é uma decisão sua. E Deus respeita a sua decisão. A Bíblia diz, a gente já falou aqui quantas vezes, que o Senhor bate na porta. Quem abre a porta para deixar que Ele entre é você. E é pelo contrário aquilo que o diabo faz, porque o diabo ele arromba. Ele tenta de todas as maneiras tirar você da presença do Pai. Mas o Deus não, Ele respeita nosso livre-arbítrio, Ele respeita as nossas decisões. Então, em nome de Jesus, entenda, não vem tentação do Senhor. Eu estou sendo tentado por Deus. Não, Deus permitiu que você possa estar vivendo isso. Mas Ele está com você para que você possa sim conseguir vencer essa tentação.
E Ele dá toda a condição para que você possa ser um vencedor diante dessa tentação que está brotando no seu coração. Que se você não cuidar, se você não vigiar, pode se transformar num pecado. Amém? Então vem de Deus a tentação? Não. A tentação ela tem origem no inferno. É o diabo que gera a tentação para tentar derrubar você. Muitas vezes Deus permite, mas Ele está com você e dando condição suficiente para que você possa passar por essa prova. Às vezes Deus permite que nós passamos pela prova, para que nós possamos ser aprovados por Ele. Amém? Mas em nenhum momento Ele deixou de estar do nosso lado. Você tem toda a condição de você vencer essa tentação. Glória a Deus. Ninguém que é tentado pode dizer que a tentação é maior do que você pode suportar. Olha essa é forte. Ninguém que é tentado pode dizer que a tentação que você viveu, talvez que se consumou no pecado, era porque a tentação que você passou era maior do que você podia suportar. Porque tem um texto que está em 1 Coríntios 10, 13, que a gente já leu a primeira parte dele, mas na segunda parte ele diz assim, que não vos deixará, Deus, Ele é fiel, e não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Se você está passando por uma luta muito grande, e está prestes a cair em tentação, em nome de Jesus, você tem toda a condição de você passar por essa tentação e vencê-la. Você tem essa condição, porque está escrito na palavra, porque se fosse maior do que você poderia suportar, Ele viria ao seu cuidado, e Ele iria te ajudar para que você pudesse vencer essa tentação. Então eu posso afirmar diante da palavra de Deus, que diante de um pecado que talvez você cometeu, que a culpa é 100% sua, meu irmão e minha irmã. Amém? Amém? Porque toda tentação, toda luta que você enfrentou, que você passou por dificuldade, você tinha toda a condição em Deus para dizer não. Quem decidiu dizer sim, talvez cair no pecado, foi uma decisão sua. Você tinha condição, você disse sim para ela. Então, em nome de Jesus, que você nunca mais traga uma desculpa para um pecado que aconteceu na sua vida. E infelizmente nós somos todo repleto de desculpas diante das lutas que nós enfrentamos, diante da tentação, e quando ainda nós cedemos à tentação, nós queremos tirar a responsabilidade de nós e colocar a responsabilidade até mesmo em Deus. A responsabilidade talvez de uma vida pecaminosa, de um pecado que veio e que afastou você da presença de Deus, a responsabilidade 100% é de quem? Sua. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais a fraqueza da carne, que é onde o diabo ele tem usado para tentar nos derrubar, a gente não deve enfrentar. A primeira atitude que nós devemos fazer é correr. Quando vem a vontade, e ela é muito forte em você, o escape, Deus permite que você dê vira-volta e que você fuja dela. E a palavra de Deus, quando está falando de carne, Ele diz que tem algumas atitudes que nós devemos, na verdade uma atitude só que nós devemos ter, e a atitude é fugir. Em 1 Tessalonicenses 5:22 diz, fuja da aparência do mal. Gente, ele está dizendo que não é nem para você fugir do mal, ele está dizendo para você fugir daquilo que pareça ser mal. Tem um cheirinho de mal, nem vai lá ver se é mal. Fuja. Fuja da aparência do mal. Segundo, 1 Coríntios 6,18. Foge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Mais 2 Timóteo 2,22. Foge de todas as paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Foge, meu irmão, foge. Em Mateus capítulo 26:41 diz, vigiai e orai para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito pode estar pronto, o espírito pode estar forte, mas a carne é
fraca. O que você tem que fazer de uma atitude quando você é tentado na carne? Tentar enfrentar? Brincar com isso? Não, na Bíblia tem um personagem que ele brincou com a tentação da carne e ele se arrebentou e custou sua própria vida, que foi Sansão, que deixou se envolver por uma paixão que era uma inimiga, que queria de alguma forma matar ele. Ele era um homem de Deus com um propósito, tinha um propósito para que ele pudesse livrar o povo de Deus do grande adversário que naquele momento o povo estava vivendo, que eram os filisteus. E ele deixou se envolver por uma paixão, por uma filisteia. E ele brincou todo o tempo, achando que ele estava conseguindo administrar aquele momento que estava no coração, aquela paixão que começou a brotar no seu coração. E o diabo faz isso, irmão. Às vezes coloca no seu coração que você tem capacidade para administrar isso. Você não tem condição de administrar. Começou a cheirar mal. Começou a envolver desejos da sua carne. Em nome do Senhor Jesus, foge. Foge. A Bíblia diz que ele deixou se envolver e ele cometeu algumas faltas. E o Espírito Santo, que era o que dava força para Sansão, foi retirado dele. E ele morreu cego. Ainda Deus deu condição de, na sua morte, ele poder ainda matar muitos filisteus. Mas ele custou a própria vida dele, por ele ter tomado uma atitude de brincar com a carne, achando que tinha o controle da situação. Irmão, em nome de Jesus, você não tem o controle quando nós estamos falando de tentação que envolve a sua carne. Não brinca. Se tem cheiro de mal, fuja da aparência do mal. Em nome de Jesus. Não permita que os dados informados do diabo venham sobre a tua mente, falando para você que não é nada não, isso aí é só um pensamento seu. Irmão, em nome de Jesus, se você deixar protelar, você vai ver o que o diabo vai fazer na sua vida. Mas em nome de Jesus, eu creio que se Deus trouxe essa palavra aqui, é porque talvez você estava passando por um momento que você estava quase cedendo à tentação. Mas hoje, em nome de Jesus, a palavra da verdade está falando no seu coração. Eu tenho certeza disso, que o Espírito Santo de Deus está aqui para dizer para você: não brinque, fuja, amém? Fuja, você não tem condição de controlar, fuja. Que em nome de Jesus o teu futuro não seja o mesmo futuro de Sansão, mas o teu futuro seja o mesmo de José, que também na mesma situação, ele estava lá na casa de Potifar, e a mulher de Potifar queria ter relação sexual com ele, e ela chamou ele para o quarto, despida, e veio para cima dele uma mulher linda, bonita, diz a palavra de Deus, e ele sabia que se ele permanecesse ali, ele ia ser, de alguma forma, ele ia permitir que o pecado tomasse conta no seu coração. Ele não tinha o controle naquele momento, mas ele tinha temor em Deus, e ele sabia que naquele momento, como ele estava lutando contra a sua própria carne, não era para ele lutar e enfrentar, era para ele fugir, e essa foi a atitude dele, e ele corre, ele foge. A Bíblia diz que ela ainda tentou tirar a roupa dele, ficou com as roupas nas mãos, mas mesmo assim ele fugiu. Ele ainda levou a culpa, dizendo que ele tinha tentado agarrar ela, mas ele foi verdadeiro, ele não se permitiu, ele correu da aparência do mal, ele fugiu da tentação da sua carne. E olha o que José se tornou, uma realidade totalmente diferente de Sansão. Você tem uma escolha hoje, diante da tentação, ser igual a Sansão e acabar com a tua vida na miséria, tornando-se chacota do seu inimigo, onde o diabo rindo dele. Ou você pode ser igual José, sendo o segundo homem mais importante da nação, mais poderosa da terra naquele momento. E Deus abençoou José, porque ele não enfrentou, ele correu, ele fugiu. Em nome de Jesus, que essa palavra de hoje pode gerar no seu coração uma decisão. Você tem que fugir, irmão. E fugir talvez é você parar de se relacionar com pessoas que talvez tenham tentado te influenciar, levando você para o mal. Porque o diabo é astuto. Ele vai colocar pessoas perto de você para contaminar seu pensamento, irmão. O diabo não brinca, com o mal não se brinca. Em 1 Coríntios 15:33 diz que nós precisamos cuidar com as pessoas com quem nós nos relacionamos.
Cuidado, gente. Porque se você permitir isso, ele vai de alguma forma, vai te envolvendo, e quando você vê, você está totalmente envolvido já num pecado. A tua vida espiritual vai começar a declinar, a tua carne vai começar a crescer. A Bíblia aqui disse, nós acabamos de ler, o nosso espírito pode estar pronto, mas a nossa carne é fraca. E se você começar a alimentar a sua carne, o seu espírito vai ficar fraco. E a carne vai se fortalecer, aquilo que você alimenta é aquilo que vai ficar mais forte em você. Cuidado, irmão, em nome de Jesus, cuidado. E existe várias áreas, eu não sei qual é, mas eu posso dizer com toda a propriedade, o diabo sabe qual é a sua fraqueza. O diabo sabe exatamente aonde que ele tem que trabalhar em você, para que ele possa passar a rasteira em você e te derrubar. Ele sabe. O diabo, ele não sabe daquilo do futuro. A única coisa que o diabo sabe do futuro é que ele é um derrotado, porque Jesus já venceu por nós, amém? Porque Jesus já venceu por nós, e isso ele sabe, mas ele não sabe qual é o seu futuro, mas ele sabe qual é o seu passado. Ele sabe tudo, ele sabe o que você passou, ele sabe qual é, aonde que leva os seus olhos a poder se envolver numa tentação que pode gerar o pecado. Não brinque, em nome de Jesus. O que nós estamos falando aqui, o que está em jogo é a sua vida. Não essa vida aqui terrena, também essa vida terrena, mas muito mais do que esse tempo de vida terrena. Nós estamos falando aqui de algo que é espiritual e que nunca acaba, que é de eternidade a eternidade. E depois que foi retirado o sopro de vida de você, não tem mais jeito, irmão. Em nome de Jesus, a gente precisa ter responsabilidade sobre a nossa vida. Como é que você está? A porta é estreita. Depende de você, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Hoje você tem uma atitude a ser tomada. Você pode seguir o exemplo de Sansão, você pode seguir o exemplo de José. Quem você escolhe nessa noite? O diabo, ele tem estratégias para te derrubar, e ele faz de tudo, e ele faz de todas as maneiras, ele se envolve de todas as maneiras, tentando de alguma forma tirar você do caminho certo. Ele adora pegar pesado principalmente quando nós estamos sozinhos. Por isso que nós devemos andar juntos. Por isso que você tem que andar com gente que realmente está no mesmo propósito que você, de ter uma vida santa, separada para o Senhor. Cuidado, irmão, porque quando você estiver sozinho, é ali que ele vai te atacar. Por isso que você tem que ter alguém que você possa abrir o coração, que você pode dizer sobre as suas dificuldades, que vai te orientar segundo a palavra de Deus, que vai te instruir, que vai te fortalecer, que vai ser usado pelo Senhor para poder levantar você, se você estiver quase caindo. Não fique só, em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que a gente já está vivendo um período pós-pandêmico, apesar da pandemia estar no fim, mas ela existe. Mas a gente precisa sim manter todos os cuidados, sim ou não? Precisamos manter todos os cuidados, com a máscara, com o álcool, tomar todo o cuidado possível. Mas a nossa vida já está voltando ao normal. Irmão, em nome de Jesus, a gente precisa estar aqui junto, porque é aqui que nós nos fortalecemos. É aqui que eu vou me reabastecer em Deus, é aqui que eu tenho um irmão que talvez passou pela mesma dificuldade que eu estou passando, e ele está ali. A sua experiência de vida vai fazer com que eu possa vencer esse momento difícil que eu estou passando. É aqui que eu posso buscar ajuda para que eu possa me fortalecer. Então, em nome de Jesus, cuidado. O diabo, ele gosta de atacar aquelas pessoas que estão caminhando sozinho. Essa foi a experiência de Jesus. Jesus entrou no deserto, e ele entrou no deserto com ninguém, só estava ele. Ele foi levado pelo Espírito Santo, e nesse momento de jejum, ali o diabo chega e tenta ele. O diabo, ele usa sofismas. O que é sofisma? É argumento que parece que é verdadeiro, mas na verdade não é. Ele usa de mentiras, para de alguma forma atingir você. Ele é tão astuto que no texto que nós lemos, ele usa a própria palavra de Deus para confundir Jesus. Ele cita um texto bíblico para poder levar Jesus à tentação. E se nós não estivermos preparados, irmão, em nome de Jesus, cuidado.
Ele chega na hora que nós estamos mais fragilizados. A Bíblia diz assim que depois de 40 dias que veio a tentação, ele não foi tentado durante os 40 dias. Quando ele encerra os 40 dias de jejum, o diabo chega. Ele estava fortalecido espiritualmente, mas ele estava fragilizado fisicamente. E no momento que ele estava fragilizado fisicamente, que ele chega mostrando para ele aquilo que poderia resolver toda a situação, porque depois de 40 dias ele estava com fome. E ele chega para tentar Jesus na sua necessidade, no momento da sua fragilidade, oferecendo para ele, para que ele pudesse transformar ali aquelas pedras em pão. Irmão, em nome de Jesus, cuidado, porque talvez na sua fragilidade pode ser que o diabo possa estar usando hoje para te derrubar. E em nome de Jesus, pode ser que seja hoje que você está passando, é só no campo da tentação, mas se você permitir, você pode ser passado a rasteira e você pode cair no pecado. E como nós dissemos, o pecado consumado, ele traz distanciamento você de Deus. Você vai diminuir espiritualmente, você vai fraquejar espiritualmente. Cuidado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas existe como a gente vencer essa tentação. Quem quer saber o que nós precisamos fazer para que nós possamos vencer a tentação? Glória a Deus. Existe uma maneira. O Senhor não nos abandona de forma alguma. Ele está do nosso lado todo o tempo. E aqui na sua palavra está descrita as atitudes que Jesus teve, que é a mesma que Ele está nos ensinando para que nós possamos também vencer todos os contra-ataques do diabo contra a nossa vida. Em nome de Jesus, a gente precisa pegar isso aqui e colocar em prática. A primeira coisa que eu aprendo diante desse texto, que está em Lucas capítulo 4, diz, no versículo 4:1, no início da tentação, tem o seguinte texto: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu aprendo: seja cheio do Espírito Santo. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em você. Quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele já fez parte da tua vida. E o ser cheio é você permitir que o Espírito Santo direcione a sua vida. É você permitir que você desembrulhe esse presente que o Senhor nos deu, aonde o Espírito Santo significa poder. É o poder que nós precisamos para que nós possamos vencer nesse mundo. Você precisa ser cheio, você precisa buscar, desembrulhar esse presente e usufruir do Espírito Santo, fazer com que ele extravase na sua vida, em nome de Jesus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós, na ministração aqui, nós ouvimos uma palavra que Deus dá para a gente tudo aquilo que nós pedimos. Quando você pede do seu coração, o Senhor dá. Quanto na sua oração você tem pedido para que você possa ser fortalecido espiritualmente? Quanto que você tem pedido para que o Espírito Santo possa guiar a sua vida? Quanto que você tem pedido para que dons espirituais possam vir sobre a sua vida? Para que você possa vencer todas as tentações? Às vezes na nossa oração a gente está pedindo só coisas materiais, para que nós possamos viver um tempo bom aqui. Não está errado. Glória a Deus por isso. Se temos um Deus que é nosso Pai, e que pode sim nos ajudar a suprir nossa necessidade física, nós precisamos contar com Ele, e Ele é um Pai que alegra na felicidade dos seus filhos. Mas irmão, nós estamos muitas vezes ocupando as nossas orações e o nosso estilo de vida na busca de resolver nossas questões aqui, e nós estamos esquecendo do principal, que é o espiritual. A chave do sucesso de um cristão é o crescimento espiritual, e só cresce espiritualmente se você deixar que o Espírito Santo tome conta da sua vida. Você precisa ser transbordante no Espírito Santo. E eu tenho uma notícia excelente para você. Ele está aqui hoje, batendo a porta do seu coração. Ele está aqui hoje porque Ele quer encher você. Ele está aqui hoje porque Ele quer mudar a sua realidade. Ele está aqui hoje porque Ele quer te fortalecer. Ele está aqui hoje porque Ele simboliza poder na nossa vida. Ele está aqui hoje porque é uma promessa de Deus para nós. E Ele está aqui, Ele está em você.
Permita ser cheio do Espírito Santo. Amém? Seja cheio, em nome de Jesus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Segundo, deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. No versículo que nós acabamos de ler, diz que foi o Espírito Santo que guiou ele para o deserto, porque a vida de Jesus estava na mão do Senhor, na mão de Deus Pai, e o Deus Espírito Santo, que é a parte de Deus, é o que guiava a vida de Jesus, onde os três simboliza para a gente aquilo que Deus é na totalidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo, que é o que está aqui, é o que cuida de nós, é aquilo que Deus Pai nos enviou para que nós possamos vencer nesse mundo, nessa vida. É o poder que nós precisamos para que nós possamos vencer todos os obstáculos e todas as tentações. Deixe Ele guiar a sua vida, em nome de Jesus. Se você permitir a ação do Espírito Santo, porque você está cheio dele, e se você permitir Ele agir em você, irmão, você vai ver que em cada momento de tentação, vai ser como se acendesse uma luz amarela, vermelha, piscando dentro de você, dizendo: cuidado, você está se arriscando, esse não é o caminho teu é para lá, não é para cá. Só que além de você permitir que o Espírito Santo guie a sua vida, você tem que dizer sim para aquilo que o Espírito Santo está falando. Você tem que matar a sua vontade, e que a vontade do Pai prevaleça. E quem vai guiar você na vontade do Pai? O Espírito Santo. Seja cheio e guiado pelo Espírito Santo. Amém? Quantas vezes que você estava prestes a tomar uma decisão, e apesar de você talvez ter escolhido optar pela consumação do pecado, você sabia muito bem, porque o Espírito Santo já tinha te incomodado, para você seguir um caminho diferente, mas você foi desobediente. Mas hoje Deus está dando uma chance para a gente, agindo com misericórdia na nossa vida, para que a gente possa agir de forma diferente, não mais desse jeito, mas que a gente possa ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e seguir no caminho que Ele está mostrando para a gente. Em nome de Jesus, não deixa que o diabo venha gritar mais alto do que o Espírito Santo na sua vida. Deixa o Espírito Santo falar com você e tenha sensibilidade para ouvir a voz dEle. Ele está falando para você, e você sabe. É difícil a gente retratar no mundo físico aquilo que acontece no mundo espiritual, mas você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eu vejo pessoas que às vezes têm me procurado para conversar e para tomar algumas decisões, e quando eu começo a perguntar para as pessoas, porque eu não sei o que envolve tudo aquilo que a pessoa está me contando, porque até mesmo eu não sei até que ponto é 100% da verdade aquilo que ela está me falando, porque talvez ela está pondo só um ponto de vista, mas ela não está pondo outro ponto de vista, e sempre tem dois. Então é difícil, como é que eu vou direcionar? E Deus fala sempre comigo assim: essa pessoa, se ela está perguntando isso para você, se ela está levantando essa situação, pode ter certeza, já vem no meu coração, não é para ele seguir para aquele caminho, porque ele não tem paz, porque o Espírito Santo, ele fala com a gente com paz. Você tem uma decisão para tomar na sua vida, se você está cheio do Espírito Santo, e quando vem alguma proposta, do qual você deve seguir para a direita ou para a esquerda, quando você está cheio dele, você tem paz no seu coração para tomar a decisão certa, porque é ele, porque você está cheio dele, que direciona a sua vida. Em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho essa convicção. Então talvez a gente tenha que voltar no primeiro da lista aqui, e o primeiro é ser cheio, porque depois de ser cheio, você vai conseguir ter essa sensibilidade sim, para entender aquilo que é melhor para você. Agora entenda, meu irmão, nem sempre aquilo que o Espírito Santo está mostrando para a gente que é o melhor caminho, significa que é a tua vontade. Porque pode ser que aquilo que o Espírito Santo está falando que é o melhor para nós, a nossa vontade, o nosso desejo é seguir por um outro caminho. Só que o Senhor vai respeitar qual decisão que você vai tomar. Agora eu posso te dizer com toda a propriedade, por todas essas experiências, é isso que me faz estar aqui em cima falando, porque todas as experiências que eu tive, tanto ganhando e vencendo a tentação, e muitas vezes até mesmo cedendo à tentação, eu sei, olhando hoje para o meu passado,
que se eu seguisse os caminhos do Senhor, eu sei que eu ia viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque essa é a vontade do Pai para a minha vida. E essa é para a tua também. Às vezes no momento parece que não é a melhor, mas você não tem paz, você está tendo paz para ir para o outro lado, mas a sua carne quer para outro caminho. Vai no caminho onde o Espírito Santo está apontando para você. Amém? Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo e deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Terceira coisa, santifica-se. Santifica-se. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 4, verso 2, que tendo Jesus jejuado 40 dias, 40 noites, ele foi tentado. Ele estava forte espiritualmente por conta do jejum. Jejum significa você dizer não para a tua carne e fortalecer o seu espírito. Você tem uma vida de santificação, de busca, de você dizer, eu estou maltratando a minha carne para que eu possa crescer espiritualmente. Então, que em nome de Jesus, que você tenha um tempo de santificar-se, de você ter um tempo que você vai se abster do seu alimento, de alguma coisa que, de alguma forma, você vai sofrer, você vai passar por um momento difícil de não tendo aquilo, para que você possa, em nome de Jesus, crescer espiritualmente. Você vai dizer assim, eu estou tendo controle sobre a minha vontade de carne, na minha carnal, estou fortalecendo o meu espírito. E assim foi com Jesus. Em nome de Jesus, jejum e oração. A gente não consegue vencer sem jejum e oração, sem busca e santificação. Amém? Você precisa disso, meu irmão. Você precisa colocar uma rotina na sua vida. E eu posso dizer hoje à tarde, que quando eu estava escrevendo a mensagem, Deus falou muito comigo, porque muitas vezes eu tenho sido negligente com relação ao jejum. Mas Deus falou muito comigo nessa tarde, que tem muitas lutas que eu tenho enfrentado, e muitas vezes eu não tenho conseguido ter vitória, porque eu tenho deixado de jejuar. E questões espirituais que envolvem a nossa vida, muitas só serão vencidas através do jejum e oração, segundo a palavra de Deus. Você já pensou que talvez o que está deixando você não fortalecido, suficiente para que você possa vencer algo na tua vida, é a falta que tem de você realmente pagar um preço de jejum e oração, santificação, para que você possa estar próximo de Deus para poder vencer essa batalha? A culpa é de Deus? Não. A culpa é minha, a culpa é sua, porque talvez nós não temos buscado da maneira certa, crescermos espiritualmente. Igreja, em nome de Jesus, a gente está vivendo um momento difícil. Nós estamos. Olha o que aconteceu na nossa vida como seres humanos nos últimos 2 anos. Olha que nós já tivemos 2 chuvas nesse curto espaço de tempo, que trouxe prejuízos enormes para a região onde que nós estávamos aqui, isso não é uma coisa normal para a gente. Jesus está às portas. Coisas têm acontecido que nós nunca vimos, nunca presenciamos. Em nome de Jesus, pensa nisso. A gente precisa estar forte, a gente precisa nos fortalecer. Nós precisamos abrir nosso coração para o Espírito Santo. Nós precisamos crescer nele, para que ele guie nossas vidas. Nós precisamos para ter isso acontecer na nossa vida através do jejum e oração. Jejua, em nome de Jesus. Você precisa crescer na palavra. Porque se você não crescer na palavra, não vai dar certo. Olha que astuto que foi o diabo. A Bíblia diz que no primeiro momento, quando ele foi tentar Jesus, ele usa a própria palavra. Ele tenta usar, das 3 tentações, ele usa 2 vezes. Ele usa uma vez a palavra e Jesus rebate 3 vezes com a palavra. O escudo que Jesus usa é a fé, e Jesus ataca o diabo com a espada da palavra. A Bíblia diz em Efésios que a espada, que é o único instrumento de Efésios 6, que é da armadura, que você ataca alguém, que você está atacando o seu inimigo, é a palavra de Deus. É a palavra. Ele afastou o diabo dele com a palavra, porque você só afasta alguém se você tiver uma arma que você possa de alguma forma intimidar o seu inimigo, porque as outras são de proteção, capacete da salvação, o escudo da fé, todos os outros instrumentos são de proteção, mas o que ataca, o que faz com que ele se afaste de você, é a palavra, e nós precisamos da palavra.
Olha que diz. E chegando a ele, o tentador disse, olha o que o diabo disse. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Jesus rebate com a espada, dizendo, está escrito, Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que é essa palavra, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Daí o diabo vem, e o diabo colocou ele sobre um pináculo do templo, e mostrou para ele, falou para ele o seguinte, ó, por que você não pula daqui, para que os anjos possam vir cuidar de você? Porque está escrito, o diabo usando a palavra, no Salmos 91, 11, 12, que dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele usa a própria palavra para distorcer, para fazer com que Jesus caísse no pecado. Irmão, se ele tentou isso com Jesus, ele vai tentar comigo e com você. E se você não for conhecedor da palavra, você talvez vai cair no pecado, achando que está vivendo a palavra. Cuidado! Você precisa conhecer da palavra. Daí Jesus vem em Deuteronômio 6,16, ele usa uma palavra dizendo, usa a espada, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque está escrito em Deuteronômio 6,16. Daí mais uma vez o diabo levou ele para um monte alto, e ali mostrou todas as glórias desse reino. Daí Jesus, e diz, ó, se você se curvar a mim, se você simplesmente dobrar o joelho, tudo isso que você está enxergando será seu. Daí Jesus usa de novo, Deuteronômio 6,13, e ele diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Palavra. Ele rebate todas as tentações com a espada da palavra. Em Salmo 119, 130, diz, a exposição das tuas palavras dá luz do entendimento aos simples. Salmo 119, 140, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmo 119, 97, ó, quão amo a tua palavra, e a minha meditação em todo dia. Salmo 119, 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 116, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não deixe-se envergonhado na minha esperança. Salmo capítulo 1, verso 1 e 3, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e qual dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Em nome de Jesus, a palavra. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Mateus 22, 29, errais, não conhecendo a palavra, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4, 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento da palavra, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste a palavra, a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A palavra. Você precisa, em nome do Senhor Jesus, ter amor pela palavra. Você tem que ter paixão pela palavra. Você tem que buscar conhecer a palavra. Você tem que ler a palavra. A palavra de Deus que liberta. A palavra de Deus que te fortalece. A tua fé vem pelo ouvir da palavra. Se você não ter contato com a palavra, se você não buscar ter a palavra, você não vai crescer na fé. Você vai estar vulnerável. Em nome de Jesus. Jesus rebate todas as tentações com a palavra, com a espada. E a Bíblia diz que quando isso acontece, o diabo ele sai, ele deixa. Não significa que o diabo desistiu de Jesus naquele momento. Significa que naquele momento ele perdeu aquela batalha. Depois ele tentou várias vezes, de novo, tirar Jesus do foco do caminho. Mas Jesus estava fundamentado na palavra, ele cita a palavra. Em nome de Jesus nós precisamos da palavra.
As decisões que você precisa tomar na sua vida, está na palavra. Decisões que você precisa tomar hoje, talvez, que você está com dúvida e você veio aqui em busca de uma resposta. A resposta que você precisa está na palavra. Você precisa buscar conhecer da palavra. Amém? Glória a Deus. Em Tiago capítulo 4, verso 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, sujeitai-vos, pois, a Deus. Esteja com Deus. Sujeita aquilo que Deus tem para a tua vida. E se você permanecer nele, você vai conseguir resistir o diabo até o ponto que ele vai fugir de você. Em nome de Jesus. Da carne a gente corre, do diabo a gente enfrenta. Mas quando a gente enfrenta o diabo, nós enfrentamos porque Deus está com a gente. Sujeitai-vos a Deus. E por último, existe um porquê você conseguir vencer a tentação. Porque tem uma promessa de Deus para a tua vida. Em Tiago capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Está dizendo, feliz o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmão, em nome de Jesus, até mesmo na prova, até mesmo na tentação, nós temos motivos para glorificar ao Senhor. E se você conseguir passar pela prova da tentação, tem uma promessa de Deus para você, do qual você vai receber a coroa da vida. Vale a pena ou não vale, irmão? Vale, em nome de Jesus. Vale a pena. Só que você tem que pagar o preço, em nome de Jesus. Você precisa viver isso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ter sensibilidade para ouvir a voz dEle. Você tem que seguir os caminhos onde Ele está apontando para você. Você tem que crescer na palavra. Você tem que ter tempo de santificação. Irmão, em nome de Jesus, a porta é estreita. Só que existe uma porta aberta para mim e para você, que o Senhor Jesus está mostrando para nós. E você tem toda a condição de passar por ela, apesar dela ser estreita. Amém? Depende de você, somente de você. Eu não sei como é que você chegou aqui, e eu não sei como você está levando a sua vida, talvez brincando com o mal, talvez você está brincando com a tua vida espiritual. Que em nome de Jesus essa palavra possa trazer para você uma responsabilidade nessa noite, para que você possa deixar de brincar com o mal, porque com o mal não se brinca, porque quem está em jogo, o que está em jogo é a sua própria vida. E dependendo das decisões que você tomar, deixando se envolver pela tentação, pode levar você, em nome de Jesus, não é esse desejo do coração de Deus, mas pode levar você a se afastar da presença dEle, de você passar daí, não pela porta estreita, mas pela porta longa, porta aberta, larga, que leva à perdição. E eu sei que você entende do mundo espiritual, e você entende que esse mundo nós somos passageiros, e que nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Se essa palavra fez diferença na sua vida e fez você tomar alguma decisão, que eu não sei qual é, talvez de você se preocupar mais com a palavra, de buscar o Espírito Santo que está aqui nessa noite, de permitir que Ele possa agir através de você, do qual você decide nessa noite, não mais as tuas vontades ser prevalecida, mas a vontade de Deus na sua vida. Eu não sei quais decisões que você toma nessa noite, mas tudo aquilo que você precisa está nessa mensagem, nessa palavra. Você pode, em nome de Jesus, talvez ter entrado aqui fraco, quase a ponto de ceder à tentação, mas eu sei que através dessa palavra você tem condição sim, em nome de Jesus, sair dali fortalecido, porque você não está sozinho, em nome de Jesus. E eu sei que você entendeu nessa noite, de que isso envolve, o que essa palavra de hoje envolve a tua vida eterna, tua vida para sempre. Então, se você entendeu isso, e se você sai daqui com uma decisão, de cuidar melhor da tua vida, para que você possa vencer as tentações, eu queria que você ficasse de pé, para a gente poder orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feliz o homem, feliz a mulher, que sofre a tentação,
Porque quando for provado e aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Deixa Deus ministrar seu coração nessa noite. Faça uma retrospectiva da tua vida, no momento em que você está vivendo. Talvez você está vivendo em função do seu passado. O teu passado precisa ser resolvido. Entrega nas mãos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nada que você viveu, nada que você foi, Jesus está preocupado com isso. Ele está preocupado com a decisão que você toma hoje. A tua decisão hoje pode resolver o teu passado. Depende de você. O Senhor está aqui em nome de Jesus. Lembra de Jesus pregado na cruz, junto com o ladrão ao lado dele? O ladrão tinha uma vida inteira errada, mas naquele momento, quando ele olha para Jesus, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E naquele momento o seu passado é resolvido. E naquela decisão daquele momento, ele estava preparado para viver a eternidade com o Senhor. Jesus está aqui, Ele não está pregado numa cruz. Ele está aqui, Ele não morreu naquela cruz, Ele ressuscitou. E Ele está aqui dizendo, através do Espírito Santo, para que você possa abrir seu coração, para que você possa mudar a sua forma de viver. Depende de você. Depende de você. Pensa nisso, em nome de Jesus. Aonde você vai chegar no seu futuro depende das suas decisões do hoje. O passado já se foi, você resolve no presente. E o futuro depende das suas decisões do hoje. É o hoje que pode mudar completamente a tua história. Por isso, não saia daqui, em nome de Jesus, com uma decisão com relação a esse tema, com relação à tentação, para que você possa vencer, para que você possa dizer não para a tentação, para que você possa dizer não para o pecado e continuar vivendo uma vida em busca de santificar-se cada vez mais. Que você possa pegar a palavra do apóstolo Paulo, dizendo que não era mais ele que vive, mas que é o Senhor que vive nele. É o Senhor que vive através dele. Na palavra do apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Onde todos os dias ele buscava parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Se pareça com o Senhor Jesus. Tome decisões nessa noite, no teu lugar, nesse momento que você está vivendo. O que Jesus faria? Pergunta para Ele. Ele vai falar para você, Ele vai te mostrar. Depende de você. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fale com Ele agora. Eu sei que essa palavra que corta, como nós acabamos de ler, ela está falando com você nessa noite. Deixa Deus falar com você, em nome de Jesus. Enquanto a gente ouve essa canção, que você possa refletir na tua vida. Esquece quem está do seu lado. Esquece, em nome de Jesus. Esquece agora do seu passado. Tome decisões nesse presente, nesse momento. Fale com o Senhor, Ele está aqui. E Ele quer ouvir a sua oração nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero estar em tua presença, nem que seja uma vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Glória a Deus. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Glória a
Glória a Deus. Com os olhos fechados, deixa Deus falar seu coração. Se você chegou aqui, talvez afastado da presença de Deus, talvez já envolvido no pecado, já passou pelo campo da tentação, infelizmente, talvez você deixou se envolver, o diabo foi astuto, você não cuidou, você não fez sua parte, e você acabou se envolvendo com o pecado. Talvez aquilo que foi pregado é algo que você vai começar a colocar em prática aqui, mas aquilo que você estava vivendo antes já mostra os erros, você já está vivendo as consequências do pecado, e talvez não sentindo a presença de Deus, buscando, mas não sentindo. O Senhor Jesus está aqui para que Ele possa curar você nessa noite, em nome de Jesus. Ele quer escrever uma história nova, não uma história fundamentada no pecado. Ele quer escrever uma história, em nome de Jesus, nova para você. Enquanto existe o sopro de vida em você, tem jeito. E eu queria, em nome de Jesus, se você é uma pessoa que entrou aqui desse jeito, mas que deseja viver, ser cheio do Espírito Santo, aprendendo a ter sensibilidade para ouvir a voz dEle, tomou decisões nessa noite, eu queria que você pudesse vir aqui na frente, num ato de coragem, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, toma uma atitude de fé nessa noite. Não fica no seu lugar, você está incomodado, você precisa disso. Sai do seu lugar, vem para cá. Vem aqui na frente, quero orar com você. Em nome de Jesus. Toma essa decisão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem algo que você precisa consertar nessa noite, sai do seu lugar, vem para cá. Chegou a hora, em nome de Jesus, de você resolver todo o seu passado, começar a viver de uma forma, um estilo de vida diferente. Se está tocando no seu coração, vem para cá. Em nome de Jesus, vem para cá. Vem numa atitude de fé, dizendo: Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu quero viver uma vida em paz. Eu não quero mais ser derrotado pela tentação. Eu quero ter mais sensibilidade para ouvir a tua voz. Eu quero crescer no Senhor. Vem para cá, em nome de Jesus. Se está tocando no seu coração, diz sim. Senhor Jesus, vem para cá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está tocando o seu coração, vem para cá, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje tem festa no céu, porque pessoas tomaram a decisão de poder viver uma vida diferente, de não mais viver uma vida influenciada pelo pecado, mas poder viver uma vida do qual está investindo a cada dia pelo futuro, e esse futuro é um futuro com o Senhor de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus. São pessoas que, assim como a gente, erra todos os dias. Pessoas que muitas vezes deixaram de ser levado pelo pecado, e eu sou uma delas aqui. Por mais que a gente tenta não errar, às vezes nós somos levados pela imprudência de cair nas armadilhas do pecado. Mas o Senhor está dando condição nossa de a gente escrever uma história diferente. Se está tocando no seu coração, ainda dá tempo, vem para cá, em nome de Jesus. Às vezes a gente fica preocupado naquilo que a pessoa, aquele fulano, aquele beltrano vai achar. Essa pessoa que está do seu lado, ela não tem condição de colocar um fio de cabelo na sua cabeça, e não pode dar um segundo a mais de tempo de vida em você. Mas o Deus Todo-Poderoso, que Ele está aqui neste lugar, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua realidade, Ele pode mudar completamente o seu destino. Se você está sentindo no coração, vem para cá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Às vezes, quando a gente está falando aqui, você pode estar pensando, e o diabo, eu sei, porque ele é astuto. Mas agora, em nome do Senhor Jesus, toda a influência do diabo que tenta de alguma forma estar endurecendo corações nessa noite, que cai por terra, em nome de Jesus.
neste lugar possa ficar só aquilo que é do Senhor, que esse lugar possa ser completamente tomado pelo Espírito Santo de Deus. E eu sei que às vezes o diabo colocou no seu coração, dizendo, o pastor está dizendo algo para a gente poder vir para uma religião. Não é religião. O que eu estou dizendo para você é muito mais do que uma religião. Às vezes você está preocupado com uma religião que não é essa a oferta dessa noite, e você deixa de receber a bênção, e o Espírito Santo tocando no seu coração, e você travando o seu coração para isso. O que eu estou oferecendo para você é aquilo que o Senhor Jesus disse nessa noite, a oportunidade de você vencer, de você poder sim passar por aquela porta estreita, tendo condição, capacidade de mudar a sua realidade. Se está tocando o seu coração, vem para cá, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Queria que as pessoas que estivessem aqui na frente colocassem sua mão no seu coração, fechassem seus olhos, em nome de Jesus. O Senhor está aqui, em nome de Jesus. O Senhor é tão maravilhoso, que Ele permitiu que tudo isso nessa noite pudesse acontecer, para que você viesse aqui para este culto, para que você pudesse ser ministrado nesse culto, porque Ele, como Pai, Ele quer mudar a história, a realidade da tua vida, em nome de Jesus. E eu louvo ao Senhor porque Ele te incomodou e você disse sim nessa noite. Deixa Deus falar com você. E eu queria que você que está aqui na frente, que você orasse comigo, em nome de Jesus. Queria que você orasse comigo agora, bem forte, para que você pudesse envergonhar o diabo, o inferno, e que você pudesse agora, em nome de Jesus, pudesse atrair o coração de Deus. Eu sei que vai ter festa no céu, eu sei que o Senhor está feliz pela tua atitude que você teve, porque Ele te ama. Às vezes você estava andando num caminho onde Ele não estava, mas Ele sempre estava ali perto, olhando para você, esperando. Filho, se arrepende. Filho, muda a tua história. Filho, eu estou aqui não para trazer culpa pelo aquilo que você fez, mas pelo contrário, para poder dar para você uma condição nova daqui para frente. E chegou a hora nessa noite disso acontecer, em nome de Jesus. Então ora comigo, forte. Diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou aqui hoje, com meu coração quebrado, tomando uma decisão, reconhecendo a minha fraqueza, reconhecendo a tua grandeza. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, toda a minha vida errada, que hoje eu me arrependo, possa ficar no esquecimento. E agora, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa estar dando uma nova realidade para mim, podendo nessa noite escrever no meu nome no livro da vida, e que o Senhor possa ser a força que eu preciso, colocando o Espírito Santo em mim, para que eu possa receber a maior de todas as recompensas, que é a coroa da vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Fica aqui, glória a Deus. Fica aqui, seu Pedro, em nome de Jesus. Estende sua mão para cá, coloque sua mão na hora de receber. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por essa palavra que nos fortalece nessa noite, a igreja que está aqui. Obrigado, Senhor, por essas palavras, essas pessoas tão valorosas que estão aqui na frente. Obrigado, ó Pai, pela decisão que eles tomaram, Senhor, de ter uma vida diferente. Estão cansados, ó Pai, de sofrer, cansados de viver uma vida de manipulação do diabo, mas agora decidiram, ó Pai, ter uma vida nova. E que nós, como igreja, Senhor, apesar de todas as nossas limitações e de quanto nós precisamos ainda crescer no Senhor, mas que nós todos, como igreja que somos,
como irmãos que somos, filhos do mesmo Pai que é o Senhor, nós possamos, ó Pai, estar juntos, um cuidando do outro, estendendo a mão, para que possamos, ó Pai, poder vencer todos os obstáculos, para que nós possamos vencer todas as tentações, e realmente chegar no final da nossa jornada, com o nosso coração aberto e pronto, para poder estar com o Senhor, de eternidade a eternidade. Obrigado, ó Pai, por essas vidas aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por cada pessoa que talvez não veio aqui na frente, mas que também fez essa oração de entrega. Obrigado, Senhor, porque nosso coração se alegra. Imagine o coração do Senhor, quando uma alma só, a Tua palavra diz, se rende ao Senhor, a festa no céu. Vale muito mais uma alma do que o mundo inteiro. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos viver isso. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, e que o Senhor possa estar dando para a gente uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de grandes realizações. Que o Senhor possa estar cuidando de nós em cada momento, em cada dificuldade, e que nós possamos vencer, sim, nessa semana todas as tentações, que nós possamos nos santificar, que nós possamos ter experiências com o Senhor, que nós possamos ver, Senhor, a manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Cuida de nós, Senhor. Obrigado por tudo. Semana de vitória para cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Semana de paz. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.